Olá, pessoas abençoadas, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, eu convido vocês a fazer um resumão desse livro lindo, maravilhoso, né? Do nosso profeta Samuel, do livro de 1 Samuel. Esse livro, então, narra desde o nascimento, né? Até ser profeta, né? Ele foi muito importante nessa época, porque estava saindo da época ali dos juízes lá, né? Das terras ali, que era governada pelos juízes, né? O povo de Israel, para virar rei. Os reis escolhidos por Deus, né? Que o primeiro foi lá Saul, mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, começando um resumão ali, havia numa cidade lá chamada Ramá, um homem que tinha 2 mulheres, e uma dessas mulheres tinha filhos, e a outra mulher dele não tinha, ela era estéril, né? Chamava-se Ana. E esse homem e toda a sua família, todo ano eles iam para uma outra cidade onde estava a tenda de Deus Pai Todo-Poderoso lá, para fazer os sacrifícios, oferecer as ofertas a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecer lá, né? E um dia desses, essa mulher, a Ana, como ela era muito humilhada pela rival dela, a outra mulher, né, que tinha filhos, ela estava orando lá no templo de Deus, na tenda sagrada, para Deus abençoar ela e para ela ter filhos, né? Para Deus dar um filho para ela. E ela tinha prometido que se Deus desse o filho para ela, ela ia levar esse filho, consagrar e dedicar esse filho para a vida inteira, né? Como servo do Senhor ali na tenda. Então eles foram embora e tal, e esse homem teve relações com a Ana, e ela acabou engravidando. E teve um filho, o qual chamou de Samuel. E Samuel nascendo, ele ficou ali com a mãe até ser desmamado. Quando ele foi desmamado, os pais dele, né, levou ele até a tenda sagrada lá, onde que na época o sacerdote era Eli e os seus filhos, né, os seus 2 filhos. Então ela contou a promessa que havia feito a Deus para ela ter um filho, contou tudo para Eli e falou para ele que ia deixar o filho ali para servir a Deus, e ele aceitou. E foi o que aconteceu. O menino ficou ali servindo a Deus já desde pequeno, e o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoou Ana e o seu marido com mais 7 filhos, né? Entre eles filhos e filhas, né? Mulheres e homens. Enquanto isso, Samuel estava lá, servindo a Deus no templo da tenda sagrada, junto com Eli e seus 2 filhos. Mas os 2 filhos de Eli, eles eram muito errados, né? Eles não obedeciam às leis dos sacerdotes, estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam ali na tenda sagrada, estavam pegando as ofertas além do que era para ser pego, ordenado por Deus, né? E o Senhor Deus Todo-Poderoso não estava gostando das atitudes deles. E Eli, o pai deles, o sacerdote, não estava tomando atitude nenhuma para eles pararem de fazer aquilo. E Deus um dia chamou Eli e falou: olha, você não fez nada em relação aos seus filhos. Seus filhos são muito maus, estão fazendo coisas erradas, então eu vou castigar você e toda a sua família. A sua família nenhum vai viver e chegar a ser velho, idoso. Vão morrer antes, começando, e você vai ficar cego e vai morrer. E os seus filhos vão morrer brutalmente. E passou os tempos, Samuel continuou lá servindo, e todo mundo cada vez mais gostando de Samuel. E um dia o Senhor Deus Todo-Poderoso chamou a Samuel e lhe contou tudo isso, todo o castigo que ele ia dar a toda a família do sacerdote Eli. E assim se foi. Continuaram a vida, até que um dia os israelitas foram fazer guerra, lutar contra o povo filisteu.
E ali o povo filisteu venceu os israelitas. E os israelitas ainda tinham muitos homens, né? E a guerra não tinha acabado ainda, mas eles estavam com muito medo. Então eles mandaram vir da cidade lá de Siló, onde estava a Arca da Aliança. Mandaram vir a arca para o acampamento deles, para eles lutarem ali e ter Deus junto com eles, né? E a arca chegou ali no acampamento, eles fizeram uma maior festa, os filisteus ficaram com medo, mas não desistiram. E houve a guerra definitiva mesmo. Os filisteus mataram mais de 30.000 homens israelitas. Alguns fugiram. E os filisteus, além de matarem todos esses homens, eles mataram os 2 filhos do sacerdote Eli, né, como Deus havia prometido, né, castigado. Esse foi o castigo dos meninos. E a Arca da Aliança foi roubada e levada para a cidade dos filisteus. E nesse dia, um dos homens israelitas conseguiu fugir. No mesmo dia conseguiu chegar até a cidade de Siló, onde estava Eli, o sacerdote. Ele já estava muito velho, 98 anos. Ele já estava muito gordo, e estava sentado lá no portão da cidade esperando notícias. Quando ele soube que o homem contou que a arca tinha sido roubada e seus filhos mortos, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e morreu. E assim se cumpriu aquilo que Deus havia falado, né? Que ele ia ficar cego e morrer, e os filhos deles iam morrer novos, jovens e brutalmente. E assim se deu. E essa arca foi levada lá para a cidade dos filisteus, e foi colocada lá no templo do Deus deles, do lado de uma imagem do Deus deles. E num dia, quando eles acordaram de manhã, eles viram o Deus deles caído na frente da Arca da Aliança, com a cara no chão. Eles levantaram e colocaram o Deus deles no lugar de novo. E no outro dia de manhã, a mesma coisa. O Deus deles estava caído na frente da Arca da Aliança de Deus Pai Todo-Poderoso, só que sem a cabeça e sem os braços. Então eles ficaram com muito medo e mandaram a Arca da Aliança para outra cidade filisteia lá. E lá essa arca chegou e Deus estava muito bravo, muito irado, castigou todo mundo daquela cidade com tumores, tanto os mais ricos quanto os mais pobres, todo mundo. E esses também ficaram com medo e mandaram para outra cidade. A outra cidade aconteceu a mesma coisa, todo mundo, tudo com tumor. Aí a outra cidade mandou para outra cidade e a outra cidade não aceitou não. Falou assim, não, aqui na nossa cidade não. Chamou os governadores filisteus, falaram, vocês que mandam essa arca da aliança de Deus Pai Todo-Poderoso dos israelitas de volta para eles, porque eles já mataram Deus deles, já castigou muito todos nós, matou muita gente, e os que ficaram vivos ainda ficaram com tumores. Nós não queremos isso aqui na nossa cidade não, mandem de volta. Aí então os governadores, que eram 5 governadores das cidades dos filisteus, se reuniram e chamaram lá os seus sacerdotes lá para saber o que eles faziam, né? E os sacerdotes vieram e disseram, não, manda de volta essa arca ali com uma oferenda a Deus, o Senhor dos israelitas. Então os filisteus foram lá e prepararam uma charrete nova que nunca foi usada, com 2 vacas, e colocaram a arca da aliança em cima, do lado de uma caixa, com as oferendas para Deus, o Senhor. Só que as oferendas eram 5 tumores, réplicas de tumores de ouro, e 5 ratos de ouro. Era o que eles estavam sofrendo, as pragas que Deus tinha mandado a eles lá naquela época, né? E mandou para os israelitas lá. E as vacas chegando lá nas terras dos israelitas, eles viram e ficaram muito felizes, porque a arca estava lá, e alguns homens foram ver o que tinha dentro, se tinha dentro da arca. Quando eles abriram, Deus castigou eles. Mais ou menos 70 homens morreram. E todo o povo chorou, ficou com medo, né? E clamaram a Deus, o Senhor. Então Samuel, o profeta, né, na época o juiz,
foi lá e falou para eles: se vocês querem piedade, a misericórdia de Deus, parem de idolatrar outros deuses, joguem fora aqueles símbolos que vocês têm e venerem a só Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Deus de Israel. E assim eles fizeram, jogaram tudo, os ídolos de fora, de Baal, de os outros deuses, e começaram a adorar somente a Deus, Pai Todo-Poderoso. E como Samuel estava ficando velho também, ele colocou 2 filhos deles, os filhos dele, né, como juízes também de algumas outras cidades lá. Só que esses meninos, o mais novo e o mais velho, eles não eram igual ao pai, não seguiam o exemplo do pai, de Samuel. Eles eram corruptos, vamos dizer assim, né? Eles aceitavam dinheiro por fora, eles só queriam saber de ganhar dinheiro. E o povo todo se revoltou, se juntou e foi falar com Samuel. Eles falaram para Samuel: Samuel, seus filhos não são igual a você, nós não queremos mais eles como juízes, nós queremos um rei que nem os outros lugares, nem os outros países, as outras terras que tem um rei para governar, e nós queremos e pronto, acabou, tá? Samuel falou com o Senhor, e o Senhor Deus falou assim: não, pode arrumar um rei, que nós vamos dar um jeito nesse povo. Então Samuel foi e fez o que o Senhor mandou. Falou para os israelitas que ele ia arrumar um rei para eles e que era para eles voltar para casa e esperar. Aí passou-se o tempo, Deus já tinha avisado Samuel, né, que ia chegar um homem lá, né, assim assado, deu as características de Saul e tudo bem. Daí um dia, 2 jumentas de um homem muito rico de uma cidade lá se perdeu, e esse homem chamado Quis mandou seu filho e o empregado procurar essas 2 jumentas. O seu filho era o Saul, era o homem mais bonito da cidade, de todo lugar ali, o mais alto, né? Mandou. E ele foi. Procurou e não achou, procurou e não achou. Então eles resolveram chegar numa cidade lá que tinha um profeta. Esse profeta era o Samuel. Para perguntar para Samuel, né, se ele tinha, como que ele fazia para achar as jumentas, né? E encontraram com Samuel. Samuel já sabia que era ele, né? E fez eles ficarem para jantar. Eles ficaram, e no outro dia, quando eles foram embora, Samuel falou tudo que o Senhor tinha falado para Samuel a respeito de Saul, que ele ia se tornar rei, o governador de todo o povo israelita. E assim mandou Saul embora e mandou ele ir lá e esperar Samuel chegar lá e reunir todo o povo para comunicá-los que Saul seria o rei. Então um dia Samuel foi lá para a cidade de Mispa e reuniu todo o povo de Israel, todas as tribos, né, para fazer o sorteio para dizer que ia ter o rei. Quem seria o rei? E sortearam e caiu a tribo de Benjamim. E sortearam da tribo de Benjamim, caiu a família de Saul. E sortearam da família de Saul, caiu quem? Saul. E daí, então, Samuel anunciou que Saul seria o novo governador, o novo rei do povo israelita. E assim foi cumprido a vontade do povo israelita, que queria ter um rei, né? Deus lhes entregou um rei, mas com aqueles avisos, né, que Deus sempre faz. Vocês querem um rei? O rei vai ser assim, assado. Não vai ser tão bom que nem eu para vocês. Mas o povo não quis escutar, quis o rei. Então Deus Todo-Poderoso fez a vontade do povo e lhes deu o rei Saul. E como Deus havia aceitado dar o rei Saul para o povo israelita, Saul era abençoado, começou a vencer batalhas, a vencer os filisteus, os outros povos inimigos, e começou a criar nome, a vencer, a ser um bom líder, porque ele obedecia às vontades e às ordens de Deus através de Samuel. Mas um dia Deus falou através de Samuel para Saul ir lá guerrear
contra os amalequitas e matasse todos os amalequitas, tanto mulheres, homens, crianças, bebês, e matassem tudo o que os amalequitas tinham de animais. E então Saul foi lá com seu exército e matou todos os amalequitas e prendeu o rei deles. Mas o exército de Israel, de Saul, não matou o que era animal, os melhores animais, os melhores bois, os melhores carneiros. Eles pegaram para si e levaram para as terras israelitas. E Saul deixou. E então o Senhor Deus Todo-Poderoso ficou muito irado, com isso, porque Saul havia desobedecido às ordens de Deus. E então Deus falou para Samuel que ele tinha ficado muito bravo porque Saul havia desobedecido o que Deus havia ordenado e iria destituir Saul como rei e iria colocar outro rei em seu lugar, porque Deus havia se arrependido de ter colocado Saul como rei, porque ele desobedeceu, não fez as suas vontades, E assim aconteceu. Aí o Senhor Deus mandou Samuel ir logo para uma outra cidade lá, onde tinha um senhor chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos, e um desses filhos de Jessé seria o rei escolhido por Deus. Então ele foi lá e ungiu a cabeça do mais novo que Deus tinha escolhido, e esse mais novo se chamava Davi. E aí então começa a história do rei Davi e a queda do rei Saul, do primeiro rei. Então o Espírito de Deus saiu de Saul e começou a habitar em Davi. E Deus enviou um espírito mau para se apoderar de Saul. Saul ficava muito atormentado quando esse espírito ia nele, Então souberam que se arrumasse alguém para tocar uma lira, uma harpa, o espírito saía dele, ele voltava a ficar bom de novo, estar são. Então o rei Saul mandou chamar alguém para tocar uma lira para ele e trouxeram Davi. Já tinha sido ungido por Samuel, como rei, mas ninguém sabia ainda, ia ser preparado para isso. Então Davi foi lá e toda vez que ele tocava a lira dele, o rei Saul ficava bom, Então o rei Saul gostou muito de Davi, todo mundo gostou dele lá, e ele ficou ali trabalhando por um bom tempo junto com o rei Saul. Até que um dia os filisteus tinham um grande soldado, muito grande mesmo, ele tinha quase 3 metros de altura, era muito forte, o mais forte de toda a região, que se chamava Golias, e se juntou lá para guerrear contra os israelitas. E os israelitas, lógico, estavam com medo, porque Golias matava todo mundo bem fácil, ele era muito forte. Então Golias foi lá na frente de todos os filisteus. Para vocês terem uma ideia, a armadura era de bronze de Golias e pesava 60 quilos. A ponta da sua lança pesava 7 quilos de ferro. Para vocês verem como ele não era pouco, não. Ele não era fraquinho, não. Então fez um desafio para todos os israelitas. Arrume um de vocês aí para lutar comigo. Aquele que vencer, o outro vai ser escravo. Se os israelitas vencerem o Golias, os filisteus seriam escravos dos israelitas. E se o Golias vencesse o israelita, os israelitas seriam escravos dos filisteus.
E durante 40 dias, ninguém foi enfrentar Golias. Todo mundo com medo, né? Não tinha ninguém. Foi daí então que um dia o pai de Davi mandou ele pegar uns alimentos e levar lá, né? No acampamento dos israelitas da guerra, porque lá estavam mais 2 filhos dele, né? Irmãos de Davi. E saber como os irmãos estavam, se estavam bem, se não estavam, né? O que tinha acontecido, como estavam, né? Então Davi pegou os alimentos e foi lá ver como que estava. E naquele dia ele viu Golias, né, desafiando de novo todo mundo, e ele perguntou quem que é esse tal de Golias. Eles explicaram, e o que vai ganhar aquele que vencer Golias. Então um dos soldados falou, né, que o rei não ia mais cobrar impostos da família do vencedor, ia dar a filha dele em casamento, ia dar muitas riquezas em ouro e prata e tudo mais. Então um dia Davi foi e falou pro rei Saul: eu vou enfrentar esse homem e com a força de Deus Pai eu vou vencer. Deus vai me dar a vitória. Então Saul falou: vai com Deus então, que Deus esteja contigo. Boa sorte, né, meu amigo? Você é tão pequenininho, para um homem tão grande, eu não sei não se você vai vencer. Mas Davi foi, sem nada. Ele não estava acostumado a usar espada, nem armadura e tudo mais, né? Pois ele era um moleque do campo, né? Que cuidava das ovelhas do pai dele, né? Lutava com a mão lá contra ursos e leões para não pegar as ovelhas do pai. Então ele não tinha costume de usar esse tipo de armas. Ele pegou só uma lançadeirinha de pano lá e pegou 5 pedras, botou na sacola e foi lá para enfrentar Golias. Chegando lá, Golias tirou sarro porque viu o menino, né, novinho lá, sem nada, só com uma lançadeirinha e uma pedra, querendo enfrentar um homem daqueles tão forte que a vida inteira foi guerreiro, né? Foi soldado. Então Davi pegou a pedra, botou na lançadeira e tal, acertou bem a testa de Golias. Golias caiu duro no chão. Então Davi foi lá correndo, tirou a espada e cortou a cabeça de Golias. E assim Deus deu a vitória aos israelitas para Davi. E a fama de Davi começou a crescer. O rei Saul gostou muito e chamou ele para ficar junto com o rei lá. E tudo que Davi fazia dava certo, era abençoado por Deus. Mas, porém, Saul começou a ficar com ciúmes, com medo dele, né? Porque Deus estava com ele e Deus havia abandonado Saul, né? De vez em quando, sempre, Deus mandava um espírito mau para dominar. Então Saul resolveu matá-lo, mas tentou muitas vezes e não conseguiu. Davi sempre conseguia fugir. E ele tinha um aliado que era o filho, né, de Saul, filho dele, o Jonatas, um dos príncipes, né, que era muito amigo de Davi, gostava muito, amava muito Davi como se fosse ele mesmo, né? Então de vez em quando Jonatas ajudava ele a fugir. E eles fizeram uma promessa de amizade, né, entre os dois, Davi e Jonatas, de sempre um ajudar o outro, né? E assim Jonatas fazia. E Davi fugiu, né? Mas Saul, o rei, estava mais ainda, cada vez mais dominado pelo espírito mau e queria todo dia, por toda a custa, achar Davi e matá-lo. E o perseguiu por todos os lugares que ouvia falar que Davi estava. E Davi havia se juntado com alguns outros israelitas, né? Tinha dado mais ou menos uns 600 homens que tinham se juntado com ele, né? Que era a favor dele. E o rei Saul continuando a procurar, até que um dia ele resolveu ir para um lugar lá que ficou sabendo que Davi estava. E no meio do caminho ele viu uma caverna lá e precisou entrar na caverna para fazer suas necessidades, né? E foi até o meio da caverna lá,
Mas Davi estava se escondendo nessa caverna, estava lá no fundo com os seus homens e disse, né? Os homens também disse para ele, ó, Deus está entregando o seu inimigo em suas mãos, vai lá e mate-o agora. Então Davi foi bem devagarzinho, se rastejando, e a sua consciência pesou, né? Não, eu não vou fazer nenhum mal contra ele, vou cortar só um pedaço da capa dele. E ele não sentiu, né? Saul não sentiu que Davi cortou um pedaço de sua capa. E voltou de quietinho, Davi, para o seu lugar. E Saul fez suas necessidades e foi embora. Quando ele saiu da caverna, Davi saiu atrás e gritou, "Oh, meu rei!" E aí Saul olhou e Davi lhe pediu desculpas e perguntou para ele o que ele estava fazendo, o que ele tinha feito, né, de mal para o rei, que o rei queria matá-lo. Daí ele mostrou lá o pedaço da capa e disse que ele estava lá na caverna, que Deus tinha entregado Saul nas mãos dele para matar, e ele não quis fazer porque ele era o rei escolhido de Deus e não podia fazer nenhum mal, e que nunca ia fazer nenhum mal para o rei, né? Aí Saul olhou, pensou e falou, é verdade, né? Hoje você me provou com esse pedaço da capa que você não vai me fazer nenhum mal. Eu quero que Deus te abençoe, e eu sei que você vai se tornar um rei de todo Israel. E assim se concretizou a paz entre os dois e cada um foi para sua casa. E passou-se o tempo, Davi foi se consolidando mais forte, né? Seu exército foi aumentando, o seu poder foi aumentando por causa de Deus, Deus estava com ele. E Davi se casou de novo com uma mulher chamada Abigail, que era esposa de um outro homem muito mau, muito ruim, o qual Deus o matou, né, por ele ser tão mau, tão ruim. E assim foi se indo a vida do povo de Israel. Até que um dia, de novo, um fofoqueiro foi lá e falou para o rei Saul, ó, rei Saul, o Davi tá a tal lugar lá, vai lá pegar ele. E como Saul, né, estava sendo apoderado pelo espírito maligno enviado pelo Senhor, né, ele acabou indo de novo atrás de Davi e acampou lá perto do monte lá e foi dormir. Ele dormia e em volta dele os seus soldados estavam acampados dormindo também. E naquele dia Davi ficou sabendo que ele estava lá procurando Davi. Resolveu ele e mais um israelita ir lá ver. Foram lá no acampamento lá e o Senhor Deus, como estava com Davi, fez todo mundo cair num sono profundo, que os dois entraram no acampamento, foram até a barraca, a tenda do rei Saul, roubaram a sua lança e seu jarro de água e saíram de lá e ninguém viu. Então os dois foram para bem longe e gritaram de lá, chamando o rei, e mostraram para o rei, né, o que eles tinham feito, roubado, e não tinham matado o rei, dizendo que Deus, o Senhor, tinha entregado de novo Saul nas mãos de Davi, e Davi não quis matá-lo porque era o rei escolhido por Deus. Então Saul falou de novo para ele, Davi, você me provou mais uma vez, você é fiel a mim, eu vou embora. Foram embora daí, cada um pro seu canto, pra sua casa. Mas Davi estava assim, né, preocupado. Não, Saul não vai desistir. Enquanto não me matar, eu vou fugir. Então, Saul e suas mulheres, 2 mulheres, e todo o seu exército, os 600 homens, fugiram para terras dos filisteus. Lá na cidade de Gate ele foi morar. E lá ele serviu o rei lá de Gate, tudo por algum tempo. E um dia os filisteus resolveram atacar o povo israelita. Juntaram lá aquele exército enorme. E também os israelitas foram
e juntaram o seu exército. Mas quando Saul viu o povo filisteu, ficou com muito medo. Orou para Deus, pediu resposta de Deus, mas Deus já tinha abandonado ele, né? Pelo mal que ele tinha feito, pelo pecado dele de não obedecer a Deus. Tinha abandonado, não respondeu ele de jeito nenhum, nem por Urim Tumim, nem por visão, nem por sonho, nem pelos profetas. E como naquela época o rei Saul havia expulsado todos os videntes, médiuns, né, das cidades de Israel, do povo de Israel, ele tinha expulsado, não tinha mais nenhum. Ele falou, putz, agora o que eu vou fazer? Aí um dos seus empregados lá disse pra ele, né? Tem uma mulher em tal cidade lá, que ela é escondida lá, mas ela é vidente. E ele falou, então eu vou lá, né? Eu tenho que ir porque eu preciso de uma resposta. Pegou e foi ele e seus homens, escondido, vestido diferente. Chegou lá e pediu pra mulher, chama aí um homem pra mim. Daí a mulher bem assim, não, o senhor tá querendo me enganar? Você sabe o que o rei fez? O rei expulsou todos os médiuns, todos os videntes daqui. Eu não quero morrer, não. Não venha querer me pegar, não. Ele falou assim, não, eu não tô querendo te pegar. Eu só quero saber de uma coisa. Chame um homem pra mim. Eu juro que eu não vou te matar, não vou deixar acontecer nada com você. Daí ela acabou chamando. Que homem que é? É um homem assim, assim assado. Era o Samuel. Então Samuel veio. E Saul lhe perguntou, né? O que eu devo fazer? Porque Deus me abandonou de todos os jeitos. O que eu devo fazer? Aí Samuel falou, você pecou contra Deus, você sabe. Deus tirou o teu reino, teu poder de rei, e deu para outro, no caso para Davi. E Deus vai entregar você, a sua família e todo o povo israelita nas mãos dos filisteus. Amanhã, a essa hora, você e sua família vai estar comigo. O homem se apavorou, né? Saul ficou doido, se apavorou, desmaiou lá, pois ele também estava muito fraco, não tinha comido nada. Aí a mulher insistiu para ele comer alguma coisa. Foi lá, fez uma comida bem boa lá para ele, com carne e pão, e deu para ele, ele comeu e foi embora. Daí eles foram embora. E voltaram lá pro acampamento lá para guerrear contra os filisteus. E como Davi havia fugido para as terras dos filisteus lá junto com aquele rei lá que acabou virando amigo dele, ele foi fiel àquele rei, na verdade, né, por muito tempo, porque ele precisava morar lá. E esse rei deu uma cidade para eles morarem, né, para os israelitas morarem, que se chamava cidade de Ziplag, para eles não precisarem ficar morando ali na capital junto com o rei, né, os israelitas com os filisteus, né. E como Davi era muito fiel, o rei adorava Davi e pegou ele como seu oficial para cuidar dele, né, para cuidar do rei, especialmente do rei, e chamou todo o exército israelita e Davi para lutar com eles contra os israelitas, contra o povo deles, né, que era de Saul lá, nessa guerra. E Davi falou, eu tô aqui para te servir, meu rei, eu vou. E foi. Mas quando eles estavam indo lá, os outros governantes filisteus perguntou para esse rei, né, o que é que esse hebreu tá fazendo aqui conosco? Manda ele embora de volta. Não queremos eles aqui, não. Não queremos hebreus aqui conosco. Eles podem se revoltar e querer ganhar, matar nós aqui e virar contra nós. E daí esse rei pegou e falou para Davi, meio que pedindo desculpas para Davi, né, porque ele gostava muito de Davi, dizendo para Davi que desde que ele chegou nas terras dos filisteus lá no reino dele, Davi não tinha feito nada de errado e sempre tinha provado que era fiel mesmo ao rei, mas que os governadores não gostavam dele e não queriam que ele lutasse, nem o povo, nem os exércitos de Davi lutasse com eles, que era para mandar eles embora de volta para casa. Então no outro dia cedinho, Davi e o seu exército de 600 homens voltaram tudo para casa, lá em Ziplag. Porém,
os amalequitas, enquanto Davi estava fora com todo o seu exército, foi lá e botou fogo na cidade dele, Ziklag. Mas não matou ninguém, mas levou todo mundo lá, todas as mulheres, crianças, né? E seus bens, tudo como refém. Pegou tudo. Quando eles chegaram na cidade, viram que a cidade tinha toda pegado fogo. Eles choraram, tanto que se desesperaram que pensaram em até matar, apedrejar Davi. Mas Davi foi lá e orou para Deus e perguntou: Deus, meu Senhor, por favor, me ajuda. Eu quero saber, se eu for atrás dos amalequitas lá, nós vamos recuperar as nossas mulheres, as nossas crianças, as nossas coisas. Nós não vamos ser derrotados. E Deus, como estava sempre com ele, sempre junto, tinha abençoado Davi, né? Deus falou: não, você pode ir, que eu vou dar a vitória a todos vocês. E eles foram. Juntaram os 600 homens e Chulate foi embora. E no meio do caminho, lá na beira do rio, lá, 200 homens ficaram para trás. Estavam muito cansados e ficaram lá. Os outros 400 foram. Chegaram lá e no meio do caminho, de novo, encontraram um dos egípcios que era escravo dos amalequitas. E deram comida para ele ficou forte de novo e ele levou até onde os amalequitas estavam acampados. Então, Davi chegou lá e atacou todo mundo lá, matou tudo aquele povo deles lá, aquele exército, e recuperou todos os seus bens, todas as suas famílias, todas as suas mulheres e crianças, né? Abençoados por Deus, né? Deus lhes deu a vitória como prometido. Então eles pegaram tudo e voltaram. E no meio do caminho chegaram naquele lugar onde estavam os 200 cansados. E alguns se revoltaram, né? Que estavam com eles, que foram lutar, dizendo que não ia dar nada. Só que eles pegassem, os 200 pegassem as suas mulheres, suas crianças e foram embora, porque eles não lutaram junto com eles para recuperar. Mas Davi colocou essa ordem, negativo: todo mundo vai receber igual. E virou lei isto. Quando eles voltaram, reconstruíram tudo. Davi também pegou todos os seus animais, recuperou suas 2 mulheres, né? E todo mundo foi e ficou feliz. E Davi enviou presentes para as cidades que eles passaram, né? Que acolheram eles bem. Mandaram vários presentes para várias cidades, né? Que ajudaram eles naquela época que ele saiu fugido de Saul, né? Então veio a guerra continuou lá entre os filisteus e os israelitas lá, o povo de Saul, o exército de Saul. Mas Deus tinha prometido, né, que ia tirar mesmo o reinado de Saul, ia matá-lo e acabar com tudo. E foi feito. Os filisteus venceram, todos os israelitas mataram todo o exército de Saul. Mataram o Saul e os seus 3 filhos. Na verdade, Saul, ele não foi morto pelos filisteus. Ele tinha sido muito ferido com flechadas, né, dos filisteus. E ele não queria passar vergonha, né, entre os filisteus. Então ele foi e se matou, né, com a sua própria espada. Pulou na frente, em cima da espada e se matou. Aí, então depois de um dia, depois da guerra, os filisteus voltaram lá para pegar todas aquelas coisas dos corpos, né? Os bens preciosos. E encontraram os 4 corpos lá dos 3 filhos de Saul e de Saul, né? Cortaram a cabeça de Saul e mandaram para a cidade deles dizendo o que tinha acontecido, que eles tinham vencido os israelitas. E pegaram os corpos de Saul e de seus 3 filhos e pregaram lá na muralha da cidade deles. Aí então o povo israelita, ficaram sabendo disso, alguns homens mais valentes, fortes, né, foram lá e tiraram os corpos deles da muralha, levaram embora para a cidade israelita, né, e lá eles queimaram os corpos e sepultaram lá. E assim acabou o reinado do primeiro rei de Israel, o rei Saul, assim como prometido por Deus, porque ele desobedeceu às ordens de Deus Pai Todo-Poderoso. E assim, nesse livro nós vemos, né,
De novo, sempre, a bondade, a misericórdia, o poder de Deus na vida das pessoas, né? A sua bondade, né? Para aqueles que clamam, que oram, que veneram somente a Deus Pai Todo-Poderoso, né? E também ele mostra e ensina os malefícios, né? De a ira dele, né? Contra aqueles que não obedecem. Foi o que aconteceu com Saul. Saul não obedeceu e sofreu as consequências. Porém, não foi só ele, foi ele e a família dele inteira, né? E como Davi era temente a Deus, obediente, fazia tudo que Deus queria, do jeito que Deus queria, Deus estava abençoando muito Davi. Estava lhe dando vitórias, estava lhe dando prestígios, mesmo em terras de inimigos, né? Ele estava se dando bem. E esse é o poder de Deus para aquele que segue os seus mandamentos, que obedece às suas leis e que venera e adora somente a Ele. É uma coisa para se pensar muito bem, né?